Ela não vai... Recording is on. Pronto, ela está sendo gravada, depois eu posso complementar lá com a parte 2 no subindo, só para a gente registrar isso. Então, eu comentava que a professora Gemma apresentou ontem, quando aparece o conceito de práticas econômicas alternativas. E o que é esse conceito? O que é essa ideia? É exatamente a perspectiva que o Marcos apresentou de ter alternativas que compreendem solidariedade, cooperação, participação social e que são, em sua essência, alternativas a uma crise econômica capitalista posta. E ela comenta que em 97 aparecem os primeiros textos em língua inglesa tratando desse conceito, dessa noção, até avançarmos em concepções do Gibson e do Graham, em 2014, apresentando a noção de práticas econômicas alternativas e alternativas sociais e econômicas sobre o ponto de vista espacial. E me chama a atenção, por exemplo, na fala do Marcos, que para ele o território é um elemento fundamental na construção dessas alternativas de desenvolvimento. E aonde eu quero chegar, assim? Eu entendi a partir da prática do Marcos e da sua discussão, Marcos, em especial dos exemplos que você trouxe ao final, que o desenvolvimento territorial, em sua essência, tem a ver com os sujeitos que estão no território. Ou seja, diferente do que se acreditava durante muito tempo, sobretudo na passagem dos anos 50 para os anos 70 no Brasil, né? Quando nasce a ideia do desenvolvimentismo no Brasil, sobretudo na ditadura militar, o desenvolvimento do território era baseado muito de fora para dentro, sobretudo adotando antigos modelos de desenvolvimento. A gente pode pegar aquele modelo do Pierrot, né? Pierrot, né? De desenvolvimento local, vetores de desenvolvimento, entre outras teorias que existem, e que eram, na realidade, importadas. Eu lembro muito, por exemplo, de textos que eram divulgados no Brasil com desenvolvimento agrícola adotando aqueles modelos de círculos concêntricos para tentar entender e aplicar para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro, que era aplicado, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, né? É onde eu quero chegar. A fala do Marcos aponta exatamente para a ideia de que o entrelaçamento entre esses sujeitos que estão no território e a prática desses sujeitos, ou seja, enraizamento, a territorializar de fato esses sujeitos, é o que está na base do desenvolvimento territorial. Ou seja, o desenvolvimento do território é, na prática, fomentar aquilo que a Gemma falou ontem, das práticas ou alternativas do desenvolvimento, ou alternativas econômicas no território, e na aplicabilidade dos sujeitos. Nesse sentido, não é copiar modelos, mas é construir alternativas de baixo para cima, né? Olha que curioso, meu filho passou aqui durante a apresentação do Marcos e ele me perguntou o que era aquele desenho, né, dos círculos, Marcos. Ele achou interessante, chamou a atenção dele. O que está acontecendo? Está vendo o desenho, papai? E ele viu o círculo, né, passando de baixo para cima. E eu queria apenas fazer esse comentário, dizer o seguinte, queria que você comentasse um pouquinho mais. O que seria, para você, essa relação de baixo para cima? O que seria esse enraizamento? Você tem exemplos práticos para comentar para a gente? Seria essa minha primeira fala, pergunta. Eu quero passar aqui para outros colegas que queiram perguntar. Não tem um nome, ó, tem aqui alguém perguntando inscrições, só tem um número. Quem é que falou? Pode falar o nome para a gente? André, bom dia mais uma vez a todos, né? Acho que fui eu, como tu disse, eu estou meio limitado aí no equipamento, né? Então digitei no chat ali com alguma dificuldade, mas talvez tenha sido eu, não estou vendo nesse momento, se não for, peço desculpas. Eu perguntei se tem inscrições e tudo mais, e eu gostaria de formular uma pergunta. Tudo não bem, sei pode se é ser. esse, então pode ser o Leandro,
E depois a Regina. Pode ser, Regina? Depois? Pode seguir, Leandro. Sim. Eu dou a vez a Regina com muito prazer e muita honra. A Regina é uma autoridade, colega nosso de departamento. Quiser falar à frente, muito bem. Mas, para otimizarmos, então, primeiro, meus parabéns. Acho que a fala ela é muito oportuna. Ela traz muitas questões e questões que precisariam ser muito desdobradas, é claro. E a vantagem que foi gravada, a desvantagem que estamos todos muito longe. Então, o debate ele acaba sendo incontornavelmente cortado, né? Não tem jeito. Então, eu vou focar, Marcos, numa pergunta, mas não é uma pergunta. Na verdade, eu gostaria que você desdobrasse mais, porque você iniciou a fala nesse sentido. Eu queria ouvir mais alguns tensionamentos. Então, não chega a ser uma pergunta, muito mais uma tentativa que se desdobrasse mais. Eu tenho acompanhado os debates feitos sobre questões do desenvolvimento regional, desenvolvimento local, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento local sustentado. Então, o termo desenvolvimento é uma palavra-força, né? Ela é uma palavra muito potente em políticas públicas, ela está no discurso de todos, né? De políticos, empresários, de comunidades, de grupos tradicionais. O desenvolvimento é uma palavra que sai fácil da boca, mesmo que ela tenha uma pertença muito forte, vou chamar aqui uma pertença muito forte vamos dizer, ao capitalismo, à civilização ocidental. A provocação é simples, né? Eu sou um pesquisador, né, vou pensar assim, do desenvolvimento sustentável, olhando muito de lado para ele, olhando com muita crítica, principalmente porque o desenvolvimento sustentável, eu vou focar no termo desenvolvimento sustentável e não nos desdobramentos de sustentabilidade, resiliências, mas nesse momento apenas nesse termo, que é um termo muito coroado pela ONU. Eu costumo acreditar que o problema nunca foi o sustentável, né? O problema sempre foi o desenvolvimento, que é uma palavra carregada do signo da modernização, né? Uma palavra carregada pelo signo da acumulação de riquezas. Eu queria que você desdobrasse um pouco mais da questão do início colocada, e vou repetir, teria muitas questões, mas vou focar apenas nessa. Afinal, é possível retirar o desenvolvimento das garras, desse pensamento dominante, né, dessa maneira que nós construímos o desenvolvimento muito próximo à acumulação de riquezas e modernização? Porque essa é uma dúvida que eu tenho quando eu discuto e redijo, quando participo de atividades. Tem solução para uma palavra que historicamente é tão carregada de digamos assim, de signos da classe dominante? E ainda me permito fazer mais uma pergunta, que é uma dúvida que eu tenho também. É possível substituí-la, utilizar alguma palavra pertencente a um léxico conceitual menos dominante, ou seja, a gente trocar essa palavra, ou ela é de tal forma já consolidada e forte que não tem jeito? Essas são dúvidas que eu tenho, que me são cobradas quando eu discuto desenvolvimento sustentável. Sua palestra me mostrou claramente que há alternativas e também compreendendo que o André trabalha com questões semelhantes, ciente do diálogo. A minha pergunta é possível realmente tratar o desenvolvimento para além dessa forma canônica dominante? Mais uma vez agradeço a sua fala, nós temos aqui alunos, colegas, professores presentes e saímos mais enriquecidos aqui para debates presentes e futuros em nosso laboratório. Fala agora, André, ou depois da professora Regina? Eu acho que fala depois da Regina. Regina, você pode fazer a pergunta agora? Pode abrir a câmera também? Olá, bom dia, Saquê, bom dia a todos. Na verdade, não era uma pergunta, né? Primeiro saudá-lo, né? A gente fica com muita saudade, a gente fica, na verdade, a gente sempre remete, né? A gente sempre volta, né, ao tempo. A verdade é esse. Não é nenhuma pergunta, apenas quando você mostrou os slides, né? Eu posso dizer que eu
e a turma de 2010 da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tivemos a oportunidade, eu sempre comento isso e eu sempre gosto de falar isso, né? Tivemos a oportunidade de ir num município, né, bem próximo a Francisco Beltrão, ver o desenvolvimento do seu projeto lá Verê. Oi? Verê. Isso. E aí eu sempre, nós tivemos essa oportunidade, né? Não sei se isso consolidará nos próximos anos, né? Na disciplina de Geografia Agrária, porque nós trabalhávamos isso. E aí, assim, agora, né? Nesse exato momento, eu sei que você tem está expandindo mais para as áreas latino-americanas, né? Assim, por conta dessa descolonização, vamos tentar entender assim, né? Branco-europeia, né? Que a gente vê as coisas de fora para dentro e não de dentro para fora. Se nós tivéssemos que fazer, né? Eu não sei, não sei se dá para a gente fazer algum tipo de comparação, né? Mas, assim, com esse desenvolvimento enraizado, né? Essa coisa que vem da cultura, do território, do saber fazer, da participação, né? Isso, no Brasil, a minha pergunta o Brasil, ele é tão igual ou tão diferente ou tão parecido com os povos latino-americanos? Porque eu vejo, por exemplo, hoje, né, Bolívia, né, hoje a gente tem uma coisa diferenciada com todo esse problema político que a gente vê. E aí eu pergunto, essas experiências latino-americanas, elas podem servir, quer dizer, elas devem servir de exemplo para experiências brasileiras. E aí eu queria te perguntar se você pode falar um pouco dessa experiência latino-americana. É isso, depois eu vou falar mais. Claro, tem muita coisa para ser debatida. Eu também tenho dúvidas, viu, Leandro? Tenho severas dúvidas, né, sobre o desenvolvimento, e nós estamos trabalhando isso com mexicanos e colombianos, né, sobre a substituição ou não do desenvolvimento, né, da palavra, do termo, do conceito. Agora, também penso que, bom, se fosse assim, e a geografia, né? Penso na geografia. A geografia tem uma gênese, europeia, o Humboldt, Ritter, Hatzel, né? Todos os homens brancos, o próprio Lablache, né? Ali é uma geografia gestada, né? Com conteúdo bastante burguês, no Estado, né? Moderno, se fortalecendo na Europa. Se nós não trabalhássemos, né? Não reproduzíssemos a geografia como tal, como ciência, nós teríamos criado outra geografia. Então, essa é uma pergunta que eu me faço, né? Nessa perspectiva dos pós-tudo, será que não teríamos que criar uma pós-geografia, então? Não uma pós-graduação em geografia, né? Mas uma pós-geografia, ou criar outra ciência com outro nome, ou ressignificar, né? Como nós temos feito com a geografia radical, com a geografia cultural, com as concepções híbridas, etc., etc., né? Então, assim, é difícil, eu não tenho uma resposta para isso, né? O que a nossa prática revela. Eu estou começando por essa questão do Leandro, que eu já vou daí depois comentar as questões, as perguntas, né, do André e da Regina ao mesmo tempo. É que, por exemplo, na mente dos camponeses aqui, dos agricultores, que, aliás, nem a maioria, né, nem se considera camponês, eles se consideram agricultores familiares, né? E normalmente nós aqui classificamos eles não estão preocupados se estão fazendo ou não desenvolvimento, certo? Eles estão fazendo agroecologia, eles têm as práticas agroecológicas, com isso eles estão garantindo lá um rendimento social, né? um rendimento semanal, né? Nas feirinhas livres. Aqui tem feirante que recebe 300, 400, até 500 reais por semana na feira ecológica, ou na feira não ecológica. Também tem umas feiras aqui que não são ecológicas. Então, para nós, né, servidores públicos, universitários e tal, isso pode não ser muito dinheiro, mas para eles, 300, 400 reais por semana
é um dinheiro muito significativo, tá entendendo? Então, há famílias, em torno de 40%, né, das famílias com as quais nós trabalhamos, que eles vivem e vivem bem da agroecologia, das práticas agroecológicas. Então, eles estão conseguindo melhorias qualitativas nas. Tem o Darcy Cassoli de Verê, que fez, né, o estabelecimento dele é 100% ecológico. Ele diz, minhas filhas estão fazendo universidade, eu tenho uma filha que está fazendo doutorado, e a sustentação saiu daqui do meu estabelecimento, tá entendendo? Ele não chama isso de desenvolvimento, nós é que chamamos, né, de desenvolvimento territorial, ou desenvolvimento rural, enfim, ou local, né? Então, o fato é que nós estamos agora nessa encruzilhada entre o desenvolvimento, as denominações, o pós e as alternativas. E assim, Leandro, eu não estou convencido, né, a partir do Ramon Grossfogel, do Arthur Escobar, quem mais? Bom, tem vários autores, e o próprio Walter Mignolo, sabe? Se essa possibilidade das alternativas ou do pós-desenvolvimento, de fato, é uma possibilidade da praxis de transformação territorial, social e territorial, ambiental, que nós precisamos. Então, eu prefiro permanecer ainda nessa tentativa de ressignificação, né, e tentar rever isso conceitualmente com os sujeitos com os quais nós trabalhamos. Nós estamos entrando agora nessa fase, na Colômbia, na Argentina, no México e aqui no sudoeste do Paraná. E vocês estão convidados, né? Vocês sabem disso. Não só vocês, né, do LAGE, mas também os demais que estão aqui participando, tá bem? Nós estamos iniciando agora um projeto entre Brasil, bom, são vários países latino-americanos, financiado pela Argentina, de comparação entre as praxis que estão sendo feitas nesses países. Se alguém quiser participar, ótimo, nós estamos formando as equipes agora, para comparar as concepções, metodologias, avanços, limites, dificuldades. Então, nessa perspectiva decolonial, né, que a Regina mencionou agora também, essa revisão ou não do termo, né, a substituição, não, ela é feita não por nós, academicamente, né, em nossos laboratórios, ela é feita com os sujeitos, né? Vamos ouvi-los mais, vamos escutá-los mais, vamos trabalhar mais com eles, né? Eu tenho pensado, viu, na Colômbia, depois se alguém tiver interesse eu posso fazer as mediações, eles têm um grupo lá de pesquisas e ação, trabalham com o conceito de geografia raiz. Isso está me interessando, eu estou conhecendo agora, tá bem? Tem também o pessoal no México, Leandro, que trabalha com a geografia comunitária. Então, assim, mas assim, a geografia permanece ali, não estão substituindo a geografia, né? Até porque nós estamos ainda presos às disciplinas. Agora, também existem cursos no México, assim, curso de graduação, curso interdisciplinar em práticas e desenvolvimento. Assim como existe a Universidade da Terra, em Oaxaca, no México, existem universidades indígenas no Equador, na Venezuela e no México. Está entendendo? Então, cada vez que eu leio e viajo para esses países, agora não estou viajando, cada vez eu percebo, puxa vida, eu tenho muito para estudar e não vou ter tempo para fazer o que eu gostaria nessa vida. Eu não sei se terei outra, provavelmente não, carnal, né? Então, puxa vida, eu estou tentando acelerar isso, né, com a minha esposa e essas redes, meu filho, enfim, e eu gostaria que vocês participassem disso, porque é um processo extremamente rico. E essa discussão, viu, da geografia raiz é muito, muito interessante, porque as pessoas pensaram no desenvolvimento raiz, está entendendo? Numa concepção territorial raiz, numa concepção local raiz, ou seja, feita desde baixo, André, feita com as pessoas, a partir do chamado diálogo de saberes, como Henrique Leff concebe e trabalha, como o Nicolas Floriani, aqui, colega da UEPG, concebe e trabalha, né, como o pessoal aqui, os colegas também da UEPG trabalham com os faxinais, certo? Então é isso, passa, e aí a metodologia mais apropriada que nós temos atualmente é a IAP, né, investigação, ação participativa, a pesquisação participativa, tá? Por meio das oficinas, desde abaixo significa isso. Então aqui, André, nós formulamos o projeto para apresentar, claro, nós elaboramos o projeto para apresentar para os grupos sociais aí, né, insurgentes, mais frágeis, mais humildes, da periferia e do campo, homens e mulheres, né? Agora, nós co-construímos os projetos com eles. Nós fazemos a pesquisa com alguns deles, não é a maioria que participa, né?
mas alguns deles sempre participam, desde a definição dos questionários, definição do roteiro da entrevista, das tabulações. Claro, aí nós tínhamos os bolsistas, agora não temos mais, mas, sobretudo, das análises. As análises eram feitas com eles. Né? E, sobretudo, claro, por meio das assembleias, a definição do que poderia ser feito, do que deveria ser feito, como, quando, com que recurso, quem faria, tudo feito com eles. Então, eu tenho a clara impressão, Leandro, que a denominação não é o mais importante, certo? Acho que, às vezes, eu tenho percebido isso nas bancas, as pessoas ficam lá horas falando de força de trabalho ou mão de obra, sabe? Capital social ou capital territorial. Pô, isso me parece, cada vez mais, que não é o fundamental. Né? Fundamental é essa coerência, a nossa praxis, né? Como cidadãos, como professores, como formadores, como pesquisadores. Tá? Então, esse desde abaixo, de baixo para cima, significa isso, André. Tá? E digo mais, hein? Essas datas que você mencionou, a partir da fala de ontem, 97 e 2014, isso aí não revela o que acontece na América Latina. Por quê? Porque os europeus, normalmente, eles não leem o que nós produzimos aqui, assim como eles não conhecem o que nós fazemos aqui. Tá? Em 96, quando nós começamos o projeto Vida na Roça, nós falávamos da agricultura alternativa, certo? Então, essa discussão já existia, desde os anos 70, aliás, no Brasil. Desde os anos 70, assim, de maneira mais difusa, sistemática, né? Já existia no Brasil. Nós não falávamos aqui, ainda no Sudeste do Paraná, em agroecologia, mas estamos fazendo agroecologia, com plantio direto, cuidando lá das sementes crioulas. Ainda temos, aliás, a festa das sementes, né, preservando, e na festa na qual os agricultores trocam as sementes. Isso é extraordinariamente rico, que se faz, Regina, de maneira muito mais sistemática e consistente no México. No México, não sei se vocês conhecem, Colômbia, Bolívia, os indígenas vivem normalmente como nós vivemos aqui. Eles não estão em áreas protegidas, eles não estão desconectados da sociedade. No Equador, eu comprei, comi chocolate, que é produzido e exportado, feito por uma associação de mulheres indígenas. Puxa vida, nós temos muito a aprender com os indígenas, muito a aprender, não somente com os indígenas atuais, porque há pouco tempo, Leandro, Regina e demais, André, eu descobri, né, porque eu não sabia, aprendi, que houve um renascimento latino-americano, lá no século VI e VII, ou seja, mais ou menos 1000 anos do chamado renascimento europeu, florentino, de Florença e outros, claro, outras cidades, né? Um renascimento cultural, político que aconteceu aqui entre os maias. E nós simplesmente negligenciamos isso, claro, não somente na geografia brasileira, mas, enfim, né, nas ditas ciências humanas, humanas ou sociais, né, brasileiras. Nós ainda acreditamos, né, que o Humboldt, o Hitler e o Ratzel, né, foram os primeiros a sistematizar a dita geografia científica. Nós ainda acreditamos que os ingleses inventaram o futebol, sabe? Nós ainda acreditamos, ou melhor, ainda desconhecemos o dito renascimento, a filosofia africana. Então, assim, de fato, temos muito para estudar. Eu tô nesse barco, digamos assim, estou lendo, estou estudando. Existem muitas praxis, tá, Regina, que nós precisamos conhecer e ter como referência, né? Assim como isso está se difundindo por meio, por exemplo, né, dos cervejeiros caseiros aí, né? Aqui no Sul está florescendo cada vez mais, né, essas cervejarias artesanais. Puxa vida, é um filé mignon, assim como é um passatempo. É um passatempo, né, produzir cerveja. Eu já fiz vinho aqui com alguns colegas, depois paramos, tá entendendo? Então, assim, as experiências mexicanas, colombianas, bolivianas têm uma experiência comunitária, Leandro. As pessoas vivem no meio da floresta, numa comunidade, e vivem muito bem lá com o Lizárraga e a Vaca Flores, que estudaram aí na Unesp, estou vendo o Arthur aí, que estudaram, fizeram doutorado na Unesp aí, Presidente Prudente, tá entendendo? Então, assim, de fato, ainda temos muito a estudar, e eu penso que a potência que nós temos nas nossas universidades, ela precisa ser amplificada, ampliada. Nós precisamos assumir a centralidade nas transformações que precisam ser feitas nesse país, certo? Eu acho que a própria
esse período aí de pandemia revelou muito claramente isso, né? Acho que isso ajudou, inclusive, a fortalecer a importância da ciência, né? A importância da universidade, assim como aumentou, deixou mais claro para eu, né, que estou discutindo essa questão da consciência de lugar, a importância do lugar nas nossas vidas cotidianas, das relações com os vizinhos, do cuidado que precisamos ter com os vizinhos, com as vizinhas na vida no bairro, na vida na rua, nos condomínios, nas associações, tá? Inclusive, a Regina Assessoar, que é a associação que serve de base para tudo que aconteceu em termos agroecológicos aqui no Sudeste Paraná, é de 1966. Entendendo? Então tem uma larga produção aí, nós já escrevemos sobre isso, só que muitas vezes nós não escrevemos em inglês, então o pessoal do norte não lê. E também muitos, né, que alguns que leem em português, eles não se interessam de fato em estudar, né, e ler a nossa literatura. Eles são, de fato, bastante assim, eurocêntricos, né, extremamente eurocêntricos ou extremamente euro-americanizados aí, está bem? Então temos sim, temos muito a estudar, mas já estamos fazendo, tem muitas referências exitosas, eu mencionei algumas aqui rapidamente, né? E nós estamos organizando o CIETA, que eu já mandei para vocês estão convidados, né? E será um evento para isso, em La Plata, para debater concepções, metodologias, conceitos, quem sabe sai de lá, Leandro, né? Uma nova concepção aí sobre o desenvolvimento, a partir da praxis, né? Feita com o povo. Então, o povo dos projetos deles estarão lá. E se alguém daqui quiser levar gente daqui, do nosso povo, haverá recurso para levar, de ônibus, não de avião, mas haverá recurso para levar um grupo, quem sabe, de agricultores, ou, enfim, moradores das periferias urbanas, para debater conosco lá em La Plata. Então, as coisas estão acontecendo. Tá? Obrigado, Marcos. Assim, esses esclarecimentos são muito importantes. Olha uma coisa curiosa, né? Ainda acompanhando esse debate de ontem, e eu achei bem interessante o fato de você mencionar que nos anos 70 já tem um conceito sendo debatido e trabalhado, o que mostra essas diferenças de temporalidade de concepção. Então, a América Latina ainda é muito rica para fornecer subsídios teóricos, né? Claro, claro. Isso é o primeiro. E o segundo é o quanto que a dinâmica da agroecologia e os debates sobre o campo são ainda importantes. Porque eu quero pontuar só o seguinte, só para a gente poder fazer pontes. A maior parte do que ela citou, como a partir do estudo espanhol, que são práticas alternativas, são vinculadas a hortas urbanas, agricultura familiar e práticas agroecológicas. A força do campo, né? É interessante, atuando nas redes urbanas. Ou seja, o campo, na verdade, desculpe, André, é o rural, é o agrário fazendo força nessa sociedade, né? Que a gente tem que pensar isso, porque às vezes sempre pensamos no urbano, né? Sim. E aí é o campo que traz as revoluções, é o campo que traz, na verdade, assim, desculpe eu ter te atrapalhado aí, mas é só para reforçar isso mesmo, essa força rural, porque essa coisa da solidariedade, desculpe isso aqui, eu falar isso, essa coisa de solidariedade, essa coisa do preocupar, né? Do preocupar com o outro, a gente vê muito isso, muito mais em áreas em que porque você mora no mesmo prédio, mas você não conhece seu vizinho. Mas dificilmente você está no campo, você está na área rural e você não conhecer o cara que está lá a 800 metros de você, né? Então, essas relações participativas, essas relações da pesquisação, né, que você fala dessa praxis, ela talvez em áreas onde você tem que se solidarizar mais, né? Elas são mais presentes, é claro, porque você precisa estar mais solidário, você precisa estar mais junto. E hoje a gente vê isso como uma coisa muito mais individualista. O ser está muito mais individualista, né? Quer dizer, o ser, que eu digo, o ser humano, né? Então, eu vejo muito isso, né? As cidades, elas estão cada vez mais isoladas. E eu temo muito isso, né? Porque eu sou uma pessoa de muito agregar, né? Eu, por exemplo, penso na pesquisa da agregação, né?
E eu acho que essa coisa do enraizamento, do olhar de baixo para cima, né? Eu acho isso assim de uma extrema importância. Isso é vital. Isso é vital. E a geografia ela tem esse papel muito importante, né? André, desculpe, te interrompi, droga. Não, que nada, tá tranquilo, Regina. Bem, nosso tempo é curto, gente, já são 11h41. Guilherme, fique à vontade de fazer a pergunta, depois eu vou ler a pergunta feita pelo nosso colega, agradecer a presença do Felipe Ramão, lá de Cabo Frio representando aqui. Fique à vontade, Guilherme. Ok, estão me ouvindo? Ouvimos e vemos bem. Confundi você com o teu irmão. Bom, primeiro, parabéns mais uma vez, né? Tudo bem. Parabéns a vocês mais uma vez por esse evento. E, Saque, prazer ver você novamente, né? Apesar de fazer um tempo de não nos vermos pessoalmente, eu vou tentar ser um pouco direto, né? Abordando, a partir do tema questões sobre o desenvolvimento, eu queria saber, na tua opinião, Saque, isso é uma questão que eu tenho visto pouco, se não seria interessante inserir nesses estudos sobre desenvolvimento territorial a questão da teoria do desenvolvimento desigual e combinado, que foi muito bem trabalhado na geografia, principalmente pelo Harvey e pelo Smith, né? E por que eu digo isso? Lembrando um pouco de uma outra fala, aqui no LAGEP também, da professora Lisandra, lá da UFGD, pensando na questão da reprimarização da economia na América Latina. Pensando isso, eu entendo que a partir do reconhecimento da desigualdade do desenvolvimento, que é inerente ao desenvolvimento capitalista, né, todos nós sabemos disso, o reconhecimento do desenvolvimento desigual e combinado nos territórios pode trazer alguma nova perspectiva de análise. Então, no geral, é essa a questão. Então, eu queria saber de você se cabe essa teoria do desenvolvimento desigual e combinado na análise do desenvolvimento territorial, ou isso não se encaixa, assim, para ser bem direto na minha questão. Claro. Obrigado. Satisfação, revê-lo também, obrigado por participar aí conosco. Sempre confundo você com o Arthur, né? O Arthur é mais, eu acho, mais famoso, né? Sim. Brincadeira, né? Mas, claro, é que, bom, na minha mente, isso já está dado, entendeu? Eu trabalhei, por exemplo, essa problemática do desenvolvimento, né, desigual e chamado e combinado, sei quem combinou, né? Na minha tese de doutorado, que eu fiz aí por dentro, de 2001, né, que eu acabei interpretando a partir de uma leitura, né, de uma visão territorial, então, por isso que eu trabalhei com os tempos e os territórios, né, com as temporalidades e as territorialidades. Então, é claro, né, que essa leitura ou essa interpretação é fundamental, entender as desigualdades e as diferenças, entender os ritmos, entender as intencionalidades. Nós já fizemos essa experiência aqui, com alguns orientandos do mestrado e do doutorado. Puxa vida, mesmo entre os camponeses ou agricultores familiares, para quem preferece, as intenções, as intencionalidades, normalmente são diferentes entre os sujeitos, entre as famílias. Existe aí, eu diria, uma estratificação ou uma diferenciação, né, que é social e também é territorial entre as famílias camponesas, né, entre aqueles sujeitos que nós consideramos acadêmica e cientificamente camponeses, ou entre os operários, né, os operários, trabalhadores urbanos, né, eles também são diferentes, têm uma trajetória diferente. Aliás, são essas diferenças muito intensas entre os moradores da cidade, que têm dificuldade, dificultado, por exemplo, os nossos trabalhos, nossos projetos de pesquisa e ação aqui na cidade. Para nós tem sido muito mais difícil trabalhar nos bairros periféricos da cidade do que trabalhar nas comunidades rurais, porque eles já têm uma identidade, né, eles estão aí há 30, 40, 50, 60 anos, você conhece, já tem relações de solidariedade e cooperação, como a Regina mencionou. Tá? Então, essa problemática, né, da desigual, né, trabalhada, claro, né, já desde aí os anos 80, pelo menos, né, desde os anos 80, pelo Niall Smith e pelo David Harvey, é extremamente relevante. Agora, eu penso que a partir disso, nós precisamos avançar
E nós temos tentado fazer isso, né, dialogando com essas reflexões sobre o território, né, para reconhecer as singularidades entre os territórios e, entre aspas, dentro de cada território, em diferentes níveis escalares, desde o bairro ou um conjunto de bairros, né, da periferia. Por exemplo, nosso primeiro projeto lá de 96 foi um projeto rural. O projeto Vida na Roça, de 2002 para frente, foi um projeto urbano. Depois nós fizemos um projeto urbano e rural, né, tornando essa problemática mais ampla, mais complexa. Por quê? Porque nós fomos aprendendo, fazendo, claro, lendo, estudando, tentando dialogar com esses autores, né? E aí também um aspecto que nós percebemos é que a mudança e permanência, elas estão sempre juntas. Nós, normalmente, separamos, vamos estudar as informações, vamos estudar a continuidade, a reprodução, a resistência cultural, né? Nós separamos as nossas mentes, assim como separamos concreto de abstrato, normalmente, né? Concreto de abstrato, o simbólico do material, como aparece em alguns colegas aí brasileiros que discutem muito bem o território, né? Mas nós percebemos que as mudanças e permanências, elas estão sempre juntas, nós percebemos isso, e isso dá ritmos, isso tem como base, né, isso depende das desigualdades e das diferenças, depende também do que se reproduz, das intenções de cada sujeito e de cada família. Até um ex-orientado meu, Guilherme, que fez doutorado em Prudente, né, discutindo essa questão durante a tese, ele já defendeu, que foi o Luiz Braga, ele me perguntava, mas professor, a roda do trator. O trator é uma tecnologia desde a dita Revolução Verde, certo? Né? Da modernidade, da modernização, vinculada à modernização da agricultura. Mas a invenção da roda, ela é moderna? Puxa vida, eu fiquei pensando, a invenção da roda não tem nada de moderno, na roda em si, agora, conjunto, né, das inovações, claro, né, das inovações técnicas aí e científicas, enfim, a internet, a virtualidade, a simultaneidade, e tudo mais, né? Então, eu penso que sim, né? Ainda são relevantes, lá o Smith, David Harvey e outros, né? Mas eu penso que como teorização para ponto de partida e não para ponto de chegada numa dissertação, numa tese ou né, num projeto de pesquisa-ação, né? O projeto, né, o ponto de chegada, entre aspas, né, tem que ser necessariamente nessa perspectiva que eu estou falando, os sujeitos e os seus lugares, os sujeitos e os seus territórios, os sujeitos com os seus desenvolvimentos, as suas experimentações, com as suas existências territoriais, né? Ou, enfim, existências socioespaciais, aí depende, claro, né, da concepção e dos conceitos principais de cada um. Nós podemos trabalhar com desenvolvimento local, bom, a opção é livre, né, obviamente, né? A autonomia decisória de cada um, ela precisa ser respeitada. Agora, eu penso que já avançamos bastante a partir, né, do que trabalharam, né, o Smith e o Harvey. Aliás, o Harvey tem levado porrada de tudo quanto é lado, virtude das incoerências que ele escreve sobre a América Latina. Ele que veio para cá fazer o estágio de docência, né, ali com vocês em Seropédica, ou conosco, ou vai para a Amazônia lá, vai fazer um estágio, né, uma residência lá na Amazônia, ficar 6 meses lá para entender um pouquinho, né, sobre a Amazônia, se quiser escrever sobre a Amazônia. Aí tem todo um debate metodológico, sobre o qual eu só sinalizei aqui, né, sobre a IAP, né, que é o jeito de fazer ciência, né. Eu não estou desconsiderando, claro, a pesquisa bibliográfica, documental, secundária. Agora, tem que botar o pé no chão. E isso não é recente na geografia. Nós é que, muitas vezes, né, passamos por cima do empirismo, né, porque parece que ser empírico é ser positivista. Não, as duas coisas não estão vinculadas necessariamente, na minha opinião, né, há quem diga diferente. Obrigado, Marcos. Assim, são questões muito profundas para se debater. Obrigado aí, Guilherme. Nós temos ainda uma última pergunta do Felipe Ramon, acabei não lendo. Vou ler aqui. Gostaria de parabenizar pela brilhante exposição do professor Marcos Saquet. Minha pergunta seria: o Sachs, 2002, é um exemplo de autor que trabalha com 8 dimensões do desenvolvimento, incluindo o territorial como uma de suas dimensões, acompanhada da dimensão econômica, social, ecológica e etc.
por que trabalhar o desenvolvimento territorial como uma adjetivação, vírgula, qualificação ou complemento do desenvolvimento e não trazer o aspecto territorial como uma dimensão? Essa é a pergunta dele. Entendeu, Marcos? Certo, entendi sim. Então, tudo bem. Então, Felipe, obrigado pela pergunta, porque assim eu posso esclarecer, né? Porque eu estava tentando dizer ali que estava tentando mostrar a importância, não desconsiderar os significados do território quando ele está trabalhado junto com o desenvolvimento, quando ele é colocado, né, como adjetivo do desenvolvimento como substantivo. Agora, nós podemos entender desenvolvimento territorial como substantivo. Então, essa é a essencialidade, entendeu? Para eu compreender os significados do desenvolvimento territorial, eu preciso entender os significados possíveis do desenvolvimento e os significados possíveis do território, para que eu possa escolher, para que eu possa optar por uma concepção epistemológica e ontológica, ou, dito de outro jeito, para que eu possa escolher entre uma concepção, né, teórica e politicamente, teórica e praticamente, ou seja, para fazer na praxis. Por isso o conceito de praxis, com a praxis entendida nessa perspectiva materialista, histórica e dialética, eu não posso separar o desenvolvimento do território, nem o território do desenvolvimento. Tá bem, Felipe? Talvez a minha frase não tenha sido muito clara, mas você tem toda a razão, é isso mesmo que eu quis dizer, tá bem? Território e desenvolvimento, nessa interpretação, eles não estão e não podem ser separados. E aí, bom, no meu entendimento, claro que na Sachs é referência internacional, consolidado, talvez até eu deveria ter mencionado aqui, talvez eu tenha sido injusto ao não citar. Eu não queria fazer uma relação muito longa de referências. Eu quis mencionar os ditos clássicos do desenvolvimento territorial, preferi, porque nós praticamente desconhecemos o Brasil. Nós conhecemos bem Inácio Sachs. Entendeu? Agora, esses debates que têm sido feitos na Itália, por exemplo, né, sobre o desenvolvimento territorial, na minha opinião, são muito mais completos, mais adequados do que o debate que o Inácio Sachs faz. Está entendendo? Bom, eu poderia citar aqui o Nicolas Floriani, aqui no Brasil, e o Dimas Floriani, que também trabalham com essas dimensões do desenvolvimento. Agora, como o Alberto Manhag, por exemplo, trabalha o desenvolvimento territorial sustentável, na minha opinião, é muito mais adequado na teoria e na prática do que a leitura, né, que se faz na sociologia, que o Inácio Sachs faz, está bem? São interpretações, está bem? E aí eu sugiro, Felipe, se você não conhece, né, se você quiser, né, obviamente, se você tem interesse por esse tema, leia a Alberto Manhag e leia a tese da Shana Sabado, que é professora da URGS, e ela foi para a Itália, e, claro, né, estudou a empiria dela, a base empírica dela é toda a região dos vinhedos, aí do Rio Grande do Sul, né, mas ela fez esse debate comparando esses e outros autores. Então, de repente, ela avançou, inclusive, mais do que eu, né, para te mostrar diferenças que existem entre o Inácio Sachs e o Alberto Manhag, ou entre o Inácio Sachs e a concepção do Arnaldo Banhasco, tá bem? Eu estou preparando um livro sobre isso, certo? Mas não está pronto, ainda estou estudando, estou lendo, e eu vou fazer algumas comparações, como essa que eu fiz, eu mostrei aqui hoje muito rapidamente, entre o Amartya Sen, que merece também, né, ser bastante questionado, né? Assim como o David Harvey, como eu mesmo, e todos nós precisamos ser questionados, né? Identificados, problematizados, para que possamos aprender juntos e avançar não numa dialética e nem numa trialética, mas numa polilética, como eu vou estar argumentando no próximo livro aí que eu estou escrevendo. Vai demorar ainda, hein? Uns 2, 3 anos, tá bem? Obrigado, Marcos. É um prazer sempre recebê-lo aqui. Obrigado às perguntas do Guilherme, do Felipe, às intervenções de Regina, Leandro. Colegas, a gente já vai encaminhar para o final, já são 11h55 da manhã. A parte da tarde, às 13h30 ou às 1h30 da tarde, a gente retoma aqui com um seminário interno, onde os alunos de mestrado e graduação vão apresentar seus projetos de pesquisa. Teremos aqui os convidados, a professora Regina Tunes, o professor Francisco Chagas e o professor Pablo Ibanez presente.
Fica convite também a todos que estão aqui de fora, que queiram participar. Vai ser um momento de interlocução interna. E é isso, a gente agradece a presença. Passamos aí a palavra aí ao Leandro e à Regina, que quiserem fazer as últimas palavras, e ao professor Marcos também. Fique à vontade. André, muito objetivamente, apenas reforçar aqui as parabenizações, a fala do professor Marcos. Eu acho que todos aqui saem com questões para refletir posteriormente. Agradecer a generosidade dele de falar com tanta tranquilidade, tantas questões. Acho que foi numa reunião, como a reunião do nosso laboratório, uma reunião de crescimento para a gente, para os nossos alunos, orientandos e para todos que aqui estão tentando dialogar. E agradecer, né, a cada um que acompanhou aqui, nos deu a honra da presença. Eu poderia falar nomeadamente alguns, mas eu tenho receio de fazer grandes injustiças. Vou só saudar, então, o Guilherme, né, que já está se tornando um parceiro de trabalho há algum tempo, trazendo sempre perguntas muito ricas, e a Regina, Karine, nossas amigas, colegas, pessoas que estão sempre aí dialogando em alto nível com a gente. Eu realmente estou aqui usando o celular, estou meio limitado de ver quem está presente, então agradeço em nome de todos e todas que nos acompanharam. Mando um abraço à distância aqui para o Marcos, tá? Um grande abraço, força, saúde, e mais uma vez obrigado. Eu acho que o Leandro passou a bola para mim. Olha, é uma enorme satisfação que eu participo estou participando, né, dessa atividade, eu chamo de atividade, né, embora não esteja participando ativamente de outras atividades, estou em aula, estou fazendo outras coisas também. A pandemia nos deixa um pouco, nos tirou um pouco da nossa rotina, né? Mas, assim, agradecer, né? Primeiro, agradecer Marcos. Primeiro porque é sempre uma honra estar com você, é sempre muito bom, a gente aprende muito. Esse espaço aqui foi maravilhoso, porque eu saio melhor do que eu estava, né? Então, acho que isso aí é muito bom para a gente, isso é uma felicidade enorme. E, assim, agradecer a sua disponibilidade de estar conosco aqui, agradecer André, agradecer Leandro, né, por vocês do laboratório proporcionar esses debates, né, no caso, palestras, debates e eventos, né, que estão sendo oferecidos aí, porque eu ontem, Leandro, eu sei que fez a palestra, mas eu estava na residência pedagógica, não pude, mas, assim, agradecer imensamente e dizer que a solidariedade e essa coisa do baixo para cima, né, essa coisa do de dentro para fora, eu sou extremamente solidária a isso. Eu por muito tempo, na minha própria tese, né, eu falava muito no desenvolvimento desigual do New Smith, né, então para mim aquilo ali era a Bíblia, sabe? Digamos assim, vamos colocar entre aspas, né? E hoje eu tenho outras leituras, outras coisas, e eu vejo que a gente tem que olhar mais, dar mais valor, né, ao que a gente tem. Claro. Que eu acho que é isso que a gente precisa valorizar o que a gente tem, né? Porque a gente tem muito a contribuir. E eu acho assim que Saque, ele traz isso para a gente, ele mostra o que a gente tem de dentro para fora, né? Sem medo de colocar o que a gente tem de dentro para fora. Eu fico muito feliz com isso. E mais uma vez, né, eu não vou me alongar, porque eu falo pra caramba, agradecer, Saque, por você estar aqui conosco essa manhã, né, mesmo que virtual, a gente não vai poder tomar um cafezinho, mas mais uma vez agradecer e dizer assim, que eu sou assim, muito solidária e fico muito feliz de você estar aqui conosco. Muito obrigada. Agradeço, André, agradeço, Leandro, por essa oportunidade da gente poder trocar e dialogar e trazer coisas novas para que a gente possa refletir no nosso dia a dia,
tá bom? Um grande beijo para todos. Eu digo o meu gel-beijo. Meu gel-beijo vai aí para o sudoeste do Paraná e Francisco Beltrão. Mais uma vez, obrigado, Regina, obrigado, Leandro. Passar as palavras finais para o Marcos. Marcos, fica à vontade para fazer. Bem. Muito obrigado pelas gentis palavras, né? Muito sinceras. Acho que ela está falando ainda. Mas travou, Regina. Bom, muito obrigado as palavras, né, muito gentis de vocês, pela sinceridade, pela oportunidade. É uma satisfação muito grande trabalhar novamente com todos vocês, que eu conheci, aliás, por meio do André, né? Então, agradecimento especial ao André, mas a todos, né? Porque foi por meio do André que eu conheci os demais professores e estudantes da Federal do Rio de Janeiro, né? Que estão me dando essa grande satisfação de muito sincera, muito profícua, tá? É uma honra estar aqui com vocês. Eu espero também criar situações, né, para compartilhar com vocês, aprender com vocês, né? Esperamos que tenhamos logo a vacina para que essa convivência seja mais próxima, né? Mais caliente, né? Como afirmam nossos colegas e amigos. Eu também estou lendo aos poucos os textos de vocês, né, nessa relação horizontal, como eu penso que precisa ser, né? Acho também que nós temos que superar essa fase de só ler gente famosa, só ler figurão. Temos que ler, né, puxa vida, recém-doutores, doutorandos, mestrandos, nós precisamos nos conhecer mais e melhor. Vem aqui, filho, vem aqui dar um olá para o pessoal. Aqui. Eu aprendo muito com o meu filho todos os dias, né? Com o Pietro, meu companheiro aqui, minha esposa, tá? Também passa por isso, né? De sermos mais carinhosos, sermos mais humanos, né? Dentro e fora de casa, dentro e fora dos nossos locais de trabalho, tá? Então, muito obrigado mesmo, de coração, por mais essa oportunidade que vocês me deram. É um prazer muito grande, é uma honra. E reforço o convite para participarmos juntos do CIETA. O CIETA é um evento feito por muita gente, e logo depois do CIETA haverá o EGAL, né? Eles acabaram de divulgar as mesas, nós teremos uma mesa lá também, para debater metodologias, concepções, dificuldades, praxes, nossas praxes do Brasil, México, Colômbia e outros países, e também logo faremos, estou aí discutindo com a Daniela, um evento para debater, Guilherme e demais, né, Leandro e demais, para debater novos paradigmas, tá bem? Esse será o tema do próximo evento que nós faremos com a professora Daniela. Então, eu lembrarei, claro, né, assim que tiver algumas ideias mais ou menos organizadas, nós vamos convidar vocês para... O Marcos travou aí, gente, para vocês? Ver que esse tema pode interessar para vocês também, tá bem? Então, um grande abraço, falei mais aqui até no final, né, da fala, da apresentação, tá? Um grande abraço, tá, para todos vocês, com muito carinho. Grande abraço, gente. Vou encerrar a gravação. Um grande abraço.